começar? Podemos, vou colocar aqui para Isso, tá. Então eu não sei se o pessoal está me ouvindo, mas eu vou começar tá, mesmo tá, assim. tá sim. Então, eu queria dizer boa noite a todo mundo. A gente vai começar a nossa primeira reunião, que engloba o pessoal do pronto-socorro da pediatria do 9 de julho, Unidade Bela Vista, o pronto-socorro que é do Hospital 9 de Julho, lá de Alphaville, e nós da UTI também aqui da UTI do Bela Vista. Então, pode pôr o primeiro slide, Bárbara, por favor? É, então, no modo apresentação, né? Você consegue pôr a tela maior? A Sim, apresentação? tá Ah, indo. tá ótimo. Pronto. Então, a ideia dessa nossa reunião é a gente começar a estreitar laços, né, entre os serviços de pediatria que o 9 de julho, o Hospital 9 de Julho compõe, né, que somos nós da UTI e os pronto-socorros das duas unidades. A ideia é que a gente cada vez mais fique próximos em termos de condutas, de forma de pensar o atendimento adequado, né, a pediatria, representando aí o nosso hospital e as boas práticas, né? Então, a ideia é a gente fazer reuniões mensais, onde a gente possa discutir temas que sejam importantes, relevantes, aí, então, a gente vai pedir a colaboração de todo mundo para sugerir temas, né? Ver quais são as necessidades que a gente precisa ir aos pouquinhos e ajudando a melhorar para a gente ficar um serviço de excelência e ficar, assim, o mais importante entre nós, assim, é, unidos no sentido né, do objetivo de ter um bom atendimento ao paciente pediátrico dentro do ambiente hospitalar, tá bom? Então, próximo slide, Bárbara, por favor. Então, a ideia é a gente começar a discutir temas, né? O primeiro tema vai ser bronquiolite, que já é um protocolo que a gente já tem publicado no nosso serviço, para vocês encontrarem esse protocolo, o material desse protocolo, por meio do caminho do Interact, de uma pasta do Interact. O que me foi informado é que aí pelo Alphaville também tem acesso. A gente entra no repositórios e procura pelo assunto bronquiolite. Eu mando para vocês depois, separadamente, o acesso direitinho para os protocolos que a gente já tiver publicados, né? Bronquiolite é um deles, tá? Outro protocolo que a gente tem é sobre intubação. Bom, tem sobre pneumonia também. A gente vai conversando aos pouquinhos, conforme a relevância e a urgência, ou a necessidade ou a vontade de as pessoas que estão fazendo parte desse grupo sentirem necessidade para a gente escolhendo os temas, tá bom? Eu escolhi bronquiolite como primeiro tema, primeiro porque o protocolo já está publicado, segundo porque é uma patologia bastante prevalente, né, na nossa realidade. É, e aí, assim, eu vou apresentar o protocolo que a gente já tem, e aí, durante a apresentação, se vocês quiserem, vocês podem interromper e perguntar, ou se quiserem perguntar no final, também pode ser, tá bom? Esse protocolo, o objetivo dele é que ele funcione na instituição, então, em ambos pronto-socorros, na unidade de internação e na UTI, tá bom? É lógico que é um protocolo que, se a gente precisar melhorar, a partir de observações de vocês e discussões pertinentes, a gente considera a possibilidade de modificar alguma coisa no protocolo, tá certo?
Então, eu vou começar a... Ai, vocês me desculpem que eu tô sem câmera, esqueci, não sei se eu falei no começo, mas eu tô com um problema no meu computador e eu tô sem a câmera, vocês vão ficar sem me ver. Eu sou, então, a Maria Amparo, meu apelido é Pituca, eu coordeno a UTI pediátrica, e é isso, estou super disponível aí para conversas, esclarecimentos, tirar dúvidas, tá bom? Então, eu vou começar a falar sobre o nosso protocolo. Próximo slide, por favor. Então, eu vou falar aqui sobre coisas, sobre o protocolo, que obviamente vocês já sabem, tá? Mas eu só vou citar porque faz parte do protocolo, mais ou menos para a gente seguir mais ou menos como ele está desenhado, tá bom? Então, lembrando, né, que a definição, uma infecção respiratória aguda em pacientes abaixo de 2 anos, tá? Né, que cursa com acometimento inflamatório obstrutivo de pequenas vias aéreas, os bronquíolos. Eu posso ter casos que a gente classifica entre aspas como bronquiolite, mas às vezes é só uma IVAS, né? Então, para falar que é bronquiolite mesmo, os bronquíolos têm que estar acometidos. A etiologia, como vocês já sabem, né, pode ser qualquer vírus respiratório. Porém, no nosso meio, né, a frequência, o que a gente vê mais de acometimento é o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, depois vírus influenza A e B, metapneumovírus, parainfluenza e adenovírus, geralmente nessa ordem. Eu queria só chamar a atenção, porque essa parte toda vocês já conhecem, vocês já sabem, mas assim, só lembrando que, por exemplo, o rinovírus, clinicamente, o curso é mais o acometimento mais importante das vias aéreas superiores, podendo acometer também as vias aéreas inferiores. Lembrando que nos pacientes sibilantes e também nas crianças mais velhas, né, do que essa população que a gente está falando aqui da bronquiolite, mas crianças, por exemplo, asmáticas, costumam ter um quadro de um broncoespasmo bastante importante, de um início abrupto, tá? Podendo cursar sim ou não com febre. O metapneumovírus costuma dar bastante pneumonia viral, tá? Então, quando a gente tiver um caso assim de bronquiolite, que também tem um componente de assim de pneumonia viral importante, tem que pensar bastante em metapneumovírus. Os parainfluenza, às vezes eles dão uns quadros assim bastante graves, assim até com derrame pleural, febre bem alta, pode até ficar um pouquinho séptico assim, tem que ficar bem atento com isso. O adenovírus e o vírus sincicial respiratório está todo mundo mais acostumado, não preciso ficar lembrando como que é o quadro clínico. Próximo slide, Bárbara, por favor. Bom, então, o quadro clínico também todo mundo já sabe, começa com sintoma de infecção de vias aéreas superiores, coriza, tosse, febre, que às vezes pode estar presente ou não, costuma não ser alta, próximo. E aí todo mundo também já sabe aqui que a situação vai piorando até que atinge o pico da doença, dessa infecção respiratória, lá pelo terceiro, quarto, quinto dia de início dos sintomas, certo? E aí podem aparecer os sintomas de maior comprometimento aí do padrão, né, do sistema respiratório, evoluindo com desconforto respiratório, né, alterações da semiologia assim, respiratória, né? E também o quadro de instalação de desconforto respiratório também, tá bom? Próximo slide, por favor. E aí, então, o pico da doença, aquilo que classicamente a gente chama, né, explica para as famílias, inclusive, é a questão de a gente estar né, entre o terceiro, quarto, quinto dia do início dos sintomas. E aí eu queria chamar atenção a uma questão. Quando a gente pensa numa virose respiratória de um agente etiológico único, a gente sim tem que, né, se fazer valer dessa premissa e a gente tem que acreditar que realmente o pico da doença é entre o terceiro e o quarto dia do início dos sintomas. Porém, a gente confirma isso, né, tipo na evolução na UTI, às vezes na unidade de internação, por meio da coleta do painel
de vírus, de pesquisa de vírus respiratório, que muitas vezes os pacientes estão sendo acometidos por mais de um vírus ao mesmo tempo. Quando a gente tem 2, 3 vírus respiratórios, né, ao mesmo tempo, esse parâmetro do início dos sintomas, ele fica um pouquinho nebuloso, porque a gente nunca vai saber quando está começando um vírus, quando está começando o outro, tá? Inclusive, a gente teve um caso recente na UTI, foi encaminhado do pessoal de Alphaville, dos colegas de Alphaville, onde parecia que o paciente estava no pico de uma doença, quando ele estaria no quinto, sexto dia de evolução, ele teve uma febre alta, uma piora dos sintomas respiratórios, porém não sugeria que fosse um acometimento bacteriano, e aí o painel viral veio com 3 vírus que justificavam uma diarreia inicial, depois um quadro respiratório, depois um segundo quadro respiratório, tudo emendado num prazo aí de 10, 11 dias. Então, é bastante interessante a gente fazer essa análise, né, na evolução dos casos que internam, para a gente entender, inclusive, a manifestação clínica que os pacientes apresentam e, a partir daí, adquirir uma experiência clínica, né, que pode ser importante aí no manejo dos quadros que aparecem, que internam, né, na sequência. Próximo, Bárbara, por favor. Bom, então o desconforto respiratório ele pode variar, né, na sua intensidade, pode ser desde leve até uma situação de uma insuficiência respiratória franca, né? Lembrando que os pacientes muito jovens, os lactentes muito jovens, recém-nascidos e crianças abaixo de 2 meses, podem apresentar, inclusive, até apneia respiratória. Próximo. Bom, então o diagnóstico, como que a gente faz? Ele é clínico, né, baseado na anamnese, e por favor, na anamnese é importante a gente tentar fazer de uma maneira mais detalhada do que o habitual. Então a gente tem que perguntar muito bem, né, de o início do sintoma, se foi emendado com sintoma anterior, com quadro infeccioso anterior, se o paciente deixou de ter sintomas nesse período intercrítico, sim ou não, se o paciente tem esse quadro de repetição, se já teve internação anterior, se tem quadro já sabidamente de alergia ou dermatite atópica, ou outros casos que surgiram atopia, se tem quadro, uma história familiar importante. Então, tudo isso é importante a gente tentar fazer uma anamnese bastante detalhada para enriquecer o nosso raciocínio com relação a se esse quadro é uma bronquiolite pura, ou se é uma bronquiolite já num lactente, que pode ser uma asma precoce, ou se já é um paciente atópico, ou se é um paciente imunodeprimido por algum motivo, tá bom? Então, considerar também, com relação ao diagnóstico, a idade da criança. Então, abaixo de 2 anos, sim, é bronquiolite, acima de 2 anos não é bronquiolite, a gente pode classificar como bronquite, como síndrome gripal, como desconforto respiratório, como bronquite, laringotraqueobronquite, como tiver que ser, mas não com bronquiolite acima de 2 anos, tá bom? Bom, os exames complementares, né, eles não são necessários, porém, se eu tenho um quadro de bronquiolite leve que eu vou liberar para casa, por exemplo, e não tiver nenhuma história que sugira uma possível complicação bacteriana secundária, ou não tenha nenhuma alteração no exame físico específico, eu não preciso fazer um raio-x, tá? Então, a gente vai fazer só nos casos que a gente tiver alguma desconfiança de alteração clínica além da bronquiolite. Ou, nos casos de bronquiolite moderada ou grave, que a gente indica a internação, aí geralmente a gente acaba fazendo pelo menos um raio-x de tórax, tá bom? Próximo. Bom, as pesquisas dos vírus. Então, nível de pronto-socorro, é importante que a gente faça os testes rápidos, que normalmente os convênios acabam cobrindo, né? E são o que a gente tem acesso é mais ao Covid, influenza e vírus sincicial respiratório, né? Mas é certeza que quando o paciente internar, tanto na unidade de internação como na UTI, a gente vai dar sequência a essa investigação e vai colher o painel do vírus respiratório,
tá? Felizmente, no nosso serviço, a maioria dos convênios cobre, tá? E quando não cobre, o preço é um preço acessível para a família arcar com os gastos, e isso é importante tanto para facilitar raciocínio clínico com relação à evolução, como principalmente para a gente determinar a questão de segregação, se vai ter isolamento, se é um isolamento só de contato, se é respiratório, tá bom? Outra informação importante que esses exames dão nos pacientes que têm várias internações seriadas é explicar para a família que as internações são causadas por quadros respiratórios desencadeados por agentes etiológicos diferentes. Então, isso também ajuda um pouco a segurar um pouco a ansiedade familiar e também facilitar o nosso raciocínio clínico. Exames de sangue, né? Então, hematológicos, sorológicos, a gente não precisa pedir para todo mundo, tá bom? A gente vai pedir quando a gente tem alguma desconfiança, o paciente está um pouco desidratado, né? Então, vou pedir exame de sangue, vou pedir eletrólitos, estou suspeitando de uma infecção importante, será que é um quadro séptico, será que não é? Daí a gente vai abrir outro protocolo, né? Mas a gente pode acrescentar sim, mas não é obrigatório, tá bom? Se eu tiver uma desconfiança aí de um quadro coqueluchoide, então também pode ser que eu precise fazer essa investigação específica da bordetela. Próximo slide, por favor. Bom, então os critérios diagnósticos vão ser a faixa etária abaixo de 2 anos, né, os sintomas de infecção respiratória aguda, né, e um quadro clínico que sugira fortemente a evolução de um quadro de bronquiolite. Próximo. Tá? Como diagnóstico diferencial, a gente tem quadro de IVAs apenas, tá? Principalmente nos bebês mais novos, tá? Então, a gente vai ver que um dos critérios de internação é quando a criança tem menos de 3 meses. Nesse caso, às vezes, o quadro respiratório, ele acaba ficando só como uma infecção de vias aéreas superiores, sem outras complicações, mas suficiente para causar um desconforto respiratório e indicação de internação em UTI, muitas vezes, tá? Aspiração de corpo estranho e broncoaspiração, que felizmente são situações menos prevalentes no nosso meio, tá? Outras situações também pouco prevalentes são malformações das vias aéreas, então o paciente que já tenha diagnóstico, uma suspeita de laringomalácia ou tracomalácia, quando pega um quadro respiratório, eventualmente mesmo que não seja muito agressivo, pode apresentar uma piora do padrão respiratório e desconforto respiratório por conta de associação a esses quadros já anatômicos, tá? E pacientes que já têm uma asma precoce, né, o tal do lactente sibilante, aí ele também pode apresentar quadros que confundam com uma bronquiolite pura e simplesmente, que nesses casos, inclusive, pode estar até piorada, exacerbada, justamente pelo paciente ser esse paciente já com essa asma precoce. Próximo, por favor. Então, dos exames complementares, se a gente pedir um raio-x, o ideal é que a gente peça sempre o PA e perfil, para a gente ver se tem alguma complicação infecciosa ou mecânica, né? O screening infeccioso, se eu estou percebendo que o meu paciente está um pouco mais hipoativo, um pouquinho mais prostrado, tudo, estou um pouco mais preocupada com essa situação, ou estou eventualmente pensando que ele pode ser um candidato para um protocolo de sepse, então a gente pode solicitar hemograma, o PCR, hemocultura, urocultura, né? E principalmente se o paciente tiver uma história de muito baixa ingesta, desidratação, a gente pode solicitar os eletrólitos e uma gasometria venosa, tá? Principalmente nos pacientes mais hipoativos, porque a situação de baixa ingesta e hiponatremia é bastante comum nos casos de bronquiolite. Próximo, por favor. A gasometria arterial ou venosa, né? Não precisa ser arterial, só em situações assim mais graves. Próximo. Bom, as pesquisas dos vírus, como eu já comentei antes, tá? Os testes rápidos no... volta um pouquinho. Os testes rápidos no PS, e quando interna a gente acaba solicitando o painel de vírus respiratório. Em pacientes muito imunossuprimidos e transplante de medula óssea, a gente já pode solicitar também um exame mais sensível, porém, ele não é coberto pela maioria dos convênios e tem um preço um pouco mais alto, mas é um painel molecular, FilmArray, que ele dá informação também sobre algumas bactérias
bactérias, e o resultado a gente tem em pouco tempo, em poucas horas, então é um exame um pouco mais sensível, né? E também específico para esses pacientes mais graves. E sorologia em casos de Bordetella pertussis, além do PCR para a própria Bordetella, se a gente achar necessário. Próximo. Bom, a classificação, né, se é uma bronquiolite leve, moderada ou grave, ela vai ser baseada o quê? Na intensidade do desconforto respiratório, no estado geral do paciente e na alteração do exame físico que esse paciente apresenta, tá? Bem como a sua saturação de oxigênio medida pela oximetria de pulso. Próximo. Tá? Então, a presença de pelo menos um desses critérios, tá? Vai definir bronquiolite grave. Então, vamos começar a classificação do inverso. Em vez de falar de leve, moderada, grave, vamos falar de grave e depois a gente vai para o leve e moderada. Então, se o paciente já chega com uma aparência geral ruim, ele já pode classificar como grave, tá bom? Aí, se ele está muito taquicárdico ou bradicárdico, mesma coisa. Se eu tenho uma frequência respiratória muito alterada, acima de 70 ou abaixo de 30, ou presença de apneias, a mesma coisa, eu já vou classificar como grave. Se eu tenho retrações torácicas e ou batimento de asa de nariz, principalmente tá? Eu também já vou considerar uma situação como mais grave. E uma história de má ingesta alimentar nas últimas 12 horas também. Então, mas aí, olha só que coisa interessante. Vamos supor que eu estou atendendo esse paciente, primeiramente no pronto-socorro, daí eu consigo, né, administrando um pouquinho de oxigênio, diminuindo uma dor ou uma febre que o paciente possa estar apresentando, conseguindo melhorar o estado geral, fazendo com que ele se alimente melhor, ele apresente alguma melhora, né, no padrão respiratório, na frequência respiratória e na frequência cardíaca. Aí eu posso descalonar, né, a classificação desse meu paciente, mas se ele chega e já pelo menos apresenta um desses sinais, a gente já vai classificar como uma situação mais crítica, tá? Que vai determinar a nossa conduta para em diante. Próximo, por favor. Tá? Ah, e a saturação baixa também. Próximo, por favor. Tá? Então, é claro que a gente tem uma avaliação subjetiva, mas principalmente para colocar a situação em protocolo, a gente precisa de alguns parâmetros objetivos para estar avaliando essa gravidade, tá? Então, quando a gente vai estudar, a gente vai buscar na literatura, o RDAI, né, o RDAI, né, que é um instrumento, né, de avaliação do esforço respiratório, esse é um instrumento, é uma ferramenta que é mais utilizada para fazer os trabalhos sobre bronquiolite. Próximo. Tá? E aí o que acontece? Tem o score de Wood-Downs, que ele é muito aplicado para casos de asma, mas ele foi modificado por Ferrez, assim, para as crianças, principalmente para a gente poder aplicar em bronquiolite, que é um score mais clinicamente usado e o outro é mais em termos de literatura. Então, para fazer uma avaliação objetiva somada à nossa avaliação subjetiva, a gente pode aplicar um desses dois scores e a partir do valor obtido na aplicação do score, a gente vai classificar como leve, moderada ou grave, tá bom? Próximo, por favor. Então, o score, né, de avaliação do desconforto respiratório leva em consideração a sibilância, né? Então, a gente vai dar uma nota de 0 a 4, né? Com relação a sibilo inspiratório, uma nota de 0 a 2. Aonde a gente ausculta essa sibilância também uma nota de 0 a 2, a utilização da musculatura acessória, uma nota de 0 a 3, se o paciente apresenta retrações, né, supraclaviculares, uma nota de 0 a 3 também, e se tem retrações subcostais, uma nota de 0 a 3. Próximo slide. Tá? Então, a interpretação. Se eu tiver um score,
não, volta um pouquinho, de 7 a 9, eu estou diante de um quadro de uma bronquiolite moderada, e se eu tiver um score maior ou igual a 9, eu tenho uma bronquiolite grave. Então, esse score está lá no nosso protocolo, então você pode aplicar esse, ou pode aplicar o... Volta um pouquinho, Bárbara, por favor. Próximo. Ou pode aplicar esse score, que é o score de Wood-Downs, né? Modificado por Ferrer, que esse é mais conhecido, acho que da maioria dos pediatras, tá? Que a gente vai pontuar de 0 a 10, considerando a sibilância, a tiragem, né? A utilização da musculatura acessória, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a ventilação e a presença de cianose ou não. Próximo. Tá? Então, a interpretação é, se eu tiver um score de 1 a 3, eu tenho uma crise leve. Se eu tiver um score de 4 a 7, eu tenho uma crise moderada. E se eu tiver um score de 8 a 14, eu tenho uma crise grave. Tá? E aí, a partir de então, a gente vai determinar qual a conduta que a gente vai tomar. Próximo. Bom, então, agora a gente vai falar o seguinte: quais são os critérios de admissão hospitalar? Eu vou falar de critérios de admissão hospitalar geral. Peraí, não, volta aí, tá? Geral. Depois a gente vai especificar qual que é o de UTI ou não, mas isso vocês mesmos vão chegar à conclusão. Então, assim, todo latente abaixo de 3 meses vai ser indicada internação. Ah, o paciente está no segundo dia e ele só tem uma obstrução das vias aéreas superiores e teve um 37,8. Eu vou internar? Vou, porque ele ainda vai chegar no terceiro, no quarto dia, ele pode piorar. É melhor internar, observar, mesmo que você interne na unidade de internação, né, na enfermaria, não tem problema, mas vai sim, tá? Outro critério de admissão hospitalar é baixa ingesta hídrica, né, com risco de desidratação. A gente sabe que esses pacientes têm uma perspiração aumentada, eles têm as perdas insensíveis aumentadas, e se tiver uma baixa ingesta, a chance desse paciente deteriorar do quadro respiratório também por consequência de uma desidratação é muito grande, tá? Se eu tiver um paciente já com desidratação e sinais de comprometimento cardiovascular, esse não tem a menor dúvida que a gente vai internar ainda por cima na UTI, certo? Assim como se eu tiver pacientes com sinais sugestivos de complicação bacteriana, seja uma otite, seja uma pneumonia, tudo bem, não necessariamente eu vou internar na UTI, tá? Mas é uma indicação de internação, ou na unidade de internação, ou na UTI, a depender da situação. E se eu tenho complicações mecânicas, tipo atelectasias, pneumotórax, pneumodiastino, mesma coisa. O que vai dizer se vai ser na UTI ou não vai ser o grau de comprometimento por conta dessas complicações, tá bom? Próximo. Tá? Continuando aqui os motivos de admissão hospitalar. Se eu tiver uma bronquiolite moderada ou grave, obviamente, não preciso nem discutir, tá bom? Se eu tiver irregularidade respiratória ou apneia e sinais de toxemia ou prostração, com certeza, nessa situação, inclusive, nós vamos acionar o protocolo de sepse, muito provavelmente. A gente larga esse protocolo e vai para outro protocolo, tá? E se eu tiver uma saturação abaixo de 92% em ar ambiente, mesmo após a abordagem inicial. Esse é outro critério de internação, tá bom? Próximo. Tá? Outra situação que a gente tem que cada vez mais levar em consideração é a situação de pais não confiáveis, ou seja, eles vão conseguir dar o tratamento adequado, eles vão conseguir deixar esse paciente hidratado, como que é? Ou se o paciente mora muito longe e tal, e não dá para segurar muito em casa, então, na menor dúvida, você também vai indicar internação nessas situações. Próximo. Tá? Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre fatores de risco para formas de mais graves, para a gente já entender quais são os critérios de indicação dentro da UTI, tá bom? Então, olha lá.
Idade abaixo de 3 meses, sempre é um grande risco, tá bom? É melhor a gente monitorizar e não acontecer nada, graças a Deus, do que não internar ou internar na enfermaria e o paciente fizer uma irregularidade respiratória e fizer uma apneia e sofrer alguma parada, tá? Então, realmente precisa de uma atenção especial. Pacientes com antecedente de prematuridade, principalmente aqueles com algum grau de broncodisplasia pulmonar, pacientes com cardiopatias congênitas, síndrome de Down, broncodisplasia pulmonar, fibrose cística, com certeza, né? Então, são pacientes que precisam de maior atenção, porque eles podem ter realmente um quadro de piora. Pacientes encefalopatas e com doenças neuromusculares, esses certamente precisam de uma atenção super redobrada, tá? E a história mais comum que a gente vê ultimamente, principalmente aqui nas grandes metrópoles, é a questão de história de atopia ou uma história fortemente sugestiva de atopia. Esses pacientes acabam evoluindo com uma produção muito maior de secreção, tá? E muitas vezes uma hiperreatividade brônquica, né, por broncoespasmo, por conta de uma asma precoce aí, ou de uma atopia muito importante. Então, esses são os pacientes que vão falar assim, puxa, esses pacientes podem evoluir para uma forma um pouco mais grave. Então, será que esses casos eu já vou internar numa UTI para ficar meio que de olho? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender, né, do score de gravidade, do dia de evolução, né, e dos antecedentes pessoais desse paciente. Próximo. Tá? Então, para internar na UTI, vamos lá, presença de apneia, certeza absoluta, né? Hipoxemia, então foi lá, já colocou uma máscara simples no máximo de 6 litros por minuto, não está segurando saturação acima de 92%. Tentou uma Venturi, foi até 30%, não está segurando. Tolerou um catéter nasal, chegou 2, 3 litros, 2 no máximo, se for pequenininho, né? Não subiu a saturação. Ou o paciente está começando a fazer retenção de CO2, então esses são os casos que, olha, não vai dar para dar, tem que dar um suporte ventilatório muito mais garantido, só pode ser dado em UTI, certo? Ou o paciente está evoluindo com aumento significativo do trabalho respiratório ou com fadiga respiratória. Próximo. Então, continuando aqui, se eu tiver os scores, né, acima de 9 ou acima de 8, tá? Se eu tiver complicações mecânicas com repercussões clínicas de fato, então eu tenho uma telectasia que está reduzindo demais, né, o volume, né, respiratório e ventilatório do meu paciente, por exemplo, ou se eu tenho situações de pneumotórax que eventualmente até precisam ser drenados, né? Outra causa de internação na UTI é o estado de hidratação do paciente, se o paciente possui sinais de comprometimento cardiovascular ou não, e situações de toxemia e prostração, e falando de novo que, se for essa situação, a gente muda de protocolo, vai para o protocolo de sepse. Próximo, por favor. Tá? Então, lembrando mais uma vez que os fatores que podem estar associados a complicações e a situações de maior gravidade, então a história de prematuridade, tá? Principalmente abaixo de 32 semanas, crianças abaixo de 6 semanas de vida, presença de coinfecção viral bacteriana, presença de complicações aí mecânicas, tá bom? Então essas são as situações que mesmo que o paciente não esteja tão ruim assim, às vezes é melhor internar na UTI, porque ele ainda pode piorar nos próximos dias, tá bom? Próximo. Bom, a condução clínica, vou você tentar ser um pouquinho mais rápida, e assim, o mais importante que vocês têm que entender do nosso protocolo é o seguinte: o manejo clínico, a condução clínica, ele tem que ser adaptado de acordo com a condição e a evolução do paciente. Então, entender que existe uma flexibilidade, tá bom? Porém, nós vamos levar em consideração, né, questões fisiopatológicas e questões de evolução clínica e toda a experiência que a gente tem, para sustentar que algumas condutas devem ser respeitadas, tá? Embora existam certos vícios, né, na nossa prática aí de pediatria, no pronto-socorro e nas internações, mas a gente tem que acreditar na ciência, acreditar na fisiopatologia, tudo, e ser um pouquinho acadêmico
para a gente tentar atender da melhor maneira possível, lembrando que existe essa flexibilidade. Próximo slide, por favor. Tá? Então, se eu tenho um paciente com uma bronquiolite leve, né, ele tá com bom estado geral, né, ele tá com uma saturação acima de 92%, né, tá indo bem, beleza, eu vou dar alta. Porém, na minha alta, né, e se isso puder ser registrado, é uma coisa muito importante, você registrar que você fez orientações sobre sinais de alerta, né? Então, olha, se o nenê parar de mamar, diminuir o xixi, aumentar o cansaço, não tiver legal, volta para a gente poder reavaliar, tá? Então, essas orientações de sinal de alarme são muito importantes, tá bom? Assim como todas as orientações, olha, vamos tentar hidratar o paciente melhor, vamos fazer lavagem nasal, vamos fazer as inalações, né? Vamos dar antitérmico, analgésico, se for necessário, tá? Então, é muito importante essa avaliação, porém com a liberação, com as orientações adequadas. E lembrando que se for criança abaixo de 3 meses, tem que internar. Próximo. Tá? Então, sinais de alerta, vocês já conhecem, próximo, né? Piora do desconforto, baixa ingesta, sonolência, prostração, diminuição da diurese, não pode faltar isso nas orientações de alta, próximo. Tá? Agora, se a gente está perante uma situação de uma bronquiolite moderada grave, a gente vai fazer a internação hospitalar, seja na unidade de internação, seja na UTI, a gente já viu quais são os critérios de cada um, tá bom? A gente vai fazer a inalação para o paciente para fluidificar a secreção das vias aéreas, tá? Não existe relevância, assim, na literatura que a solução hipertônica tem alguma vantagem nas inalações, a gente vai fazer a oferta de oxigênio necessária para manter a saturação de oxigênio acima de 92%, e a gente vai oferecer suporte ventilatório para os pacientes que não estejam conseguindo se manter adequadamente, sem estar apresentando um desconforto respiratório importante ou com necessidades de suplementação altas de oxigênio. Aí a gente vai escolher ou se a gente vai utilizar um catéter nasal de alto fluxo, se vai fazer uma ventilação com pressão positiva, no caso, né, uma VNI, ou se o paciente está em franca insuficiência respiratória e necessita de uma intubação e ventilação pulmonar mecânica, tá? Próximo. Tá? E vamos, próximo. Tá? A hidratação, super importante, o paciente está hidratado, a gente já falou que tem perdas insensíveis aumentadas, tem baixa ingesta, tá? E fora que a maioria desses pacientes evoluem com um pouquinho de hiponatremia também, então a hidratação, se a gente puder fazer preferencialmente por via oral, né, por via gástrica, ela é melhor do que se for parenteral. Se o paciente não estiver com muito desconforto respiratório e puder receber essa hidratação via oral, ótimo. Se ele estiver muito desconfortável, então a gente tem que considerar a passagem de uma sonda nasogástrica ou nasointeral para hidratação e posteriormente a gente vai ver também para a questão da alimentação, tá? A hidratação endovenosa, ela tem que ficar mais reservada para casos graves, tá? Ou situação que o paciente está vomitando muito e não está conseguindo receber essa hidratação pelo trato gastrointestinal. A fisioterapia, com ou sem pressão positiva, os dados de literatura não mudam muita coisa com relação ao desfecho, né? E a resolução do quadro, porém, o que a gente observa é que o paciente apresenta grande melhoras e alívio do desconforto por alguns períodos, ainda que sejam intermitentes. Isso favorece a recuperação do quadro durante a assistência prestada ao paciente. Próximo. Tá? Então, a utilização de beta-agonistas, né, de broncodilatadores, então salbutamol, é importante essa mensagem aqui, pessoal. Não está indicada rotineiramente para pacientes, principalmente abaixo de 3 meses. Então, o latente é a menos que 3 meses, por favor, não é para fazer teste terapêutico, não é para dar broncodilatador. Eles não têm musculatura
brônquica, para ser a causa importante da obstrução mecânica que eles estão tendo. A fisiopatologia aí é basicamente, né, a lesão do epitélio, né, endobrônquico, com necrose e descamação de células, né, e todas os resíduos da reação inflamatória aí. Então, não vai ser um broncodilatador que vai ajudar o paciente. O que vai ajudar o paciente são medidas de suporte, hidratação, né, fluidificação da secreção, fisioterapia, eventualmente um corticoide, se o paciente for muito atópico, né, mas o broncodilatador não. Se o paciente tiver mais que 3 meses, tá, e principalmente se ele tiver história de sibilância anterior, ou forte história pessoal de possível atopia, ou forte história familiar de atopia, ok, o salbutamol, o teste terapêutico, ele é bem-vindo, tá? Mas abaixo de 3 meses, por favor, não, tá? Próximo. Bom, o uso de corticoides inalatórios ou sistêmicos também não estão indicados no caso de uma bronquiolite pura, tá? Se o paciente tiver um componente de laringite, ou seja, ele tem uma laringotraqueobronquite, ok, a gente usar o corticoide, tanto inalatório como sistêmico, tá? Ou, se o paciente tiver uma forte história de atopia, parece ser um lactente sibilante, asma precoce, uma forte história familiar, a gente também pode dar, mas nesse caso a gente vai optar mais pelos sistêmicos e não inalatórios, tá bom? Então, não é para usar como carimbo inicial de atendimento salbutamol e corticoide para todo mundo, tá? O salbutamol vai estar reservado para alguns casos, assim como o corticoide também. Os inalatórios vamos deixar reservado para as laringites, basicamente, tá bom? Por favor. Isso é uma questão importante, tá? E acaba sendo assim cultural, porque a gente vem com muitos vieses, né, de atendimentos anteriores, tá? Então, como eu falei, a conduta é flexível, mas a gente tem que usar bastante o bom senso, tá bom? Próximo, por favor. Tá? Alguns pacientes, principalmente aqueles que têm que ser submetidos a uma BNI ou a instalação do CAF, desculpa, vão precisar de alguma sedação leve, a gente já vai falar mais para frente com o que a gente vai fazer. O Tamiflu, né, o oseltamivir, a gente vai dar apenas para os pacientes com teste rápido positivo para influenza, ou se a gente estiver esperando o resultado e tiver uma fortíssima suspeita de uma síndrome gripal. Caso contrário, não é para ficar dando para todo mundo. E antibiótico terapia só se a gente realmente souber que tem uma infecção bacteriana associada, né, uma otite, uma pneumonia ou outra infecção de outro foco, tá bom? Ou fortemente suspeita, tá? Se for levemente suspeita, a princípio a gente vai evitar os antibióticos também. Próximo. Tá? Então, quais são os fatores de risco para infecção bacteriana associada nessa população? Então, se eu tiver um desconforto respiratório muito grave, se eu tiver os scores de gravidade muito alterados e se o paciente tiver necessidade de ventilação invasiva e de agentes vasoativos. Nesse caso, sim, nós vamos associar antibiótico terapia o mais rápido possível, inclusive, tá? Próximo, por favor. Aí aqui a gente tem um fluxograma, tá? Então, uma avaliação inicial, a gente vai classificar como leve, moderado ou grave. Se for leve, então a gente vai fazer a alta, conforme a gente já discutiu anteriormente, dando as orientações gerais e orientando sobre sinais de alerta. Se for um caso moderado, a gente vai fazer a inalação, né? Vai fazer uma fisioterapia, vai fazer lavagem nasal, vai fazer uma observação médica e clínica entre 2 a 4 horas no PS ou numa unidade de internação, só que a gente vai reavaliar uma hora após. Se o paciente teve uma boa resposta, a gente vai encaminhar para alta. Se o paciente tiver uma resposta parcial,
a gente vai ver como que está essa resposta, se o paciente piorou ou não de um ataque de espineia, se ele tem fator de risco presente, se ele está com a saturação baixa, e a gente vai fazer a admissão hospitalar e a gente vai escolher se vai ser na unidade de internação ou se vai ser na UTI, a depender da evolução desse quadro, se ele teve uma resposta melhorada ou se ele teve uma deterioração do caso. Se eu já classificar meu caso como grave, ou ele for aquele caso que deteriorou, a gente vai, né, tomar as condutas, né, todas, a gente vai reavaliar em 1 hora, se eu tiver uma má resposta, ou tiver uma piora, ou tiver parâmetros sem melhoras, a gente vai considerar a internação na UTI, vai fazer a internação na UTI, vai considerar todo o suporte ventilatório. Próximo, por favor. Tá? Então, a gente vai ter que fazer uma monitorização da frequência respiratória, da saturação de oxigênio, né, dos parâmetros hemodinâmicos, balanço hídrico nos casos graves, né? E essa monitorização na UTI e no pronto-socorro dos casos graves tem que ser de uma forma contínua, e se o paciente for encaminhado para uma unidade de internação, vai ser de forma mais intermitente, mais tranquila. Próximo, por favor. Tá? Sobre alimentação, então, o ideal é que a gente faça uma alimentação via oral, se isso não for possível, a gente faz uma passagem de sonda, porque existem vários estudos, trabalhos demonstrando que a alimentação enteral, comparado com uma hidratação intravenosa, ela melhora, né, a evolução do quadro, não tem relação com piora, e ela até diminui o tempo de internação dos pacientes. Próximo. Tá? Então, a hidratação ela vai ser via endovenosa se o paciente não tiver condições de hidratação e alimentação por via gástrica ou se ele tiver com desconforto muito grande que vai impedir essa alimentação. Próximo, por favor. Tá? Então, e essa hidratação tem que ser com soluções isotônicas, porque esses pacientes, eles costumam evoluir bastante com hiponatremia, tá? Então, bastante cuidado para não hiperidratar, e se fizer a solução de manutenção, lembrar de fazer isotônico, tá bom? Próximo, por favor. Então, evitar uma hiperidratação, a sobrecarga fluídica, tá? Próximo. E a oferta de oxigênio vai depender do nível de desconforto e score de gravidade que o paciente apresenta. Então, se o paciente apresenta um quadro mais leve, saturações não muito baixas, a gente pode começar com oferta nebulização com traqueia ou com máscara simples ou à distância, entre 3 a 6 litros por minuto, ou se o paciente tolerar um catéter nasal simples, 1 a 2 litros por minuto. Não vou falar 3 litros, porque como a gente está falando sobre crianças abaixo de 2 anos, evitar fluxos muito altos no catéter nasal, e se o paciente tiver muita obstrução nasal, é melhor não usar esse catéter nasal simples, tá bom? Se a gente precisar de ofertas de oxigênio mais altas, então a gente pode oferecer com máscara de Venturi ou a máscara não reinalante, tá? Principalmente nos casos das transferências, né? Quando tiver que sair de Alphaville e vir para a unidade Bela Vista, então muitas vezes, a depender da necessidade de FO2, o paciente vai ter que ser transferido com uma máscara não reinalante. Próximo, por favor. Tá? E aí, se o paciente estiver precisando de mais oferta de oxigênio, ou se o paciente estiver com piora do desconforto respiratório, né, e apresentando uma taquicardia mantida, mesmo na ausência de febre, a gente vai ter que fazer, né, utilizar o manejo ventilatório. Próximo. Tá? Então, aí a gente tenta fazer o menos invasivo possível, tá bom? E aí tudo vai depender da situação que o paciente está se apresentando, da necessidade de oxigênio que ele precisa para manter a saturação acima de 90%, e se o paciente tem uma acidose associada ou não. Próximo.
tá? Então, a gente pode começar com catéter nasal de alto fluxo, né? Então, ele é bom porque oferece oxigênio úmido, que ajuda a fluidificar bastante as secreções, tá? E ele é bastante eficiente nesses casos de bronquiolite, revertendo a situação, evitando bastante intubação. E a gente começa com uma taxa de fluxo entre 1,5 a 2 litros por quilo por minuto, tá? E a gente tem que começar a amadurecer um pouco a ideia de começar a instalar o catéter de alto fluxo em pronto-socorro em situações de casos mais graves, mas isso a gente pode amadurecer o protocolo e ver especificamente a aplicação no pronto-socorro, tá? Dando sequência à questão do manejo ventilatório, próximo slide, por favor. Tá? A ventilação não invasiva, ela pode ser intermitente ou ela pode ser contínua, né? Mesmo que ela seja mais contínua, ela também pode ser intermitente. Então, o que eu quero dizer é que a gente pode fazer só exercícios de resgate, como RPPI, que a pressão ela é aplicada de modo intermitente com um intervalo de tempo curto, ou a gente pode optar por deixar uma VNI por meia hora, 1 hora e meia, 2 horas, mais ou menos um tempo que o paciente tolerar. Às vezes, com essa pressão positiva, a gente consegue o recrutamento de alguns alvéolos, o que faz também com que o paciente melhore o desconforto respiratório dele, tá? Deu 2 horas de VNI, obrigatoriamente tem que avaliar o paciente, tem que ver se não está tendo lesão por pressão, tá? Tem que deixar dar uma descansadinha. Se o paciente estiver muito dependente da pressão positiva e não tiver nenhum indício de lesão de pressão, tá tudo protegidinho, tá tudo muito bem, a gente pode persistir, mas aí a gente já segue o protocolo de VNI que está em outro documento, tá bom? Próximo, por favor. Tá? Então, quando a gente começa uma VNI, a gente começa com uma pressão aí em torno de 7, tá certo? E aí essa questão da reavaliação a cada 2 horas. Próximo. Tá? Aí, se o paciente tiver falha, né, com relação a VNI, com relação ao alto fluxo, a gente tem que ver o que é, o paciente está agitado? Se o paciente estiver agitado, a gente pode fazer uma sedação leve, né? Primeiro, tá com dor? Vamos tirar a dor. Ah, tirou a dor, continua agitado, a gente pode usar hidroxina e dose de sedação, que é 1 miligrama por quilo, tá? Então, a dose mais alta do que a dose antialérgica, certo? A gente pode usar o hidrato de cloral. Depois eu preciso saber se aí em Alphaville você já tem acesso aí, pelo menos no pronto-socorro, porque aqui na unidade da Bela Vista a gente já voltou a padronizar a utilização do hidrato de cloral, tá? E o Precedex, né? A dexmedetomidina, tá? Quando o paciente tem o acesso venoso, tá? Então, isso aí facilita o acoplamento para VNI ou para o alto fluxo nos pacientes mais agitados, fazendo com que haja uma melhora aí no padrão respiratório. Próximo. E nos casos, né, mais refratários a todas essas ações, aí a gente muitas vezes vai ter que proceder a uma intubação e a ventilação, e nesses casos a gente vai ter que tentar ser o mais protetivo possível, mesmo porque a gente sabe que é uma doença passageira, tá? E se a gente puder diminuir a agressão, né, da ventilação já em cima de um pulmão já inflamado, né, vai ser muito melhor, tá? Então, e também evitar aprisionamento aéreo, então tomar um pouquinho de cuidado aí com as pressões e deixar o paciente tranquilo, né? Não exagerar, porque também se ele ficar muito agitado, a gente acaba escalonando aí os parâmetros sem necessidade. Próximo. Bom, então, gente, era isso. O protocolo é baseado em todas essas informações que eu passei para vocês. Eu vou passar para vocês direitinho, o caminho direitinho para acessar o protocolo. Eu estou aberta aqui para dúvidas que vocês possam ter. Eu espero que a gente possa ter ajudado e a gente consiga fazer um trabalho bem legal aí no atendimento, na assistência dessas crianças com bronquiolite, tá bom? Obrigada.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo tímido? Bom, então, se ninguém quer perguntar nada, eu agradeço a quem compareceu aqui, tá? Eu Oi, agradeço. Pituca, Ah, oi, Camila. tudo bem? Eu queria te Tudo. agradecer aí pela aula, pela disponibilidade. Talvez algumas pessoas não tenham conseguido entrar, eu só queria reforçar também que na bronquiolite, quando a gente tem essas crianças menores ou que não tem a bronquiolite pura, né, a infecção, a lesão mesmo do vírus causando toda a tragédia que a gente está acostumado, para as pessoas não esperarem um milagre. Mesmo que tenha, às vezes, 4, 5 meses, que dá para fazer um teste terapêutico, às vezes tem irmão com rinite na família, enfim, dá para fazer um teste terapêutico com broncodilatador, mas para a gente não ficar esperando um milagre a partir de medicação, a partir de fisioterapia, porque é o que você falou, basicamente, nós vamos ter que ter paciência, porque é questão de tempo, e nós vamos ter que dar suporte, né? Então, muitas vezes, não ficar fazendo milhares de coisas, esperando que essa criança vai ter grandes respostas, grandes melhoras, se ela já tiver um comprometimento de estado geral, se ela já tiver no pico da bronquiolite e realmente for um bebê, um lactente mais jovem, realmente, se você vê que a coisa não está legal, e até essa questão dos pais que você falou, realmente, que estão ali numa ansiedade, não vão conseguir manejar essa criança em casa, é melhor internar, né? Pedir internação. A gente sabe que os colegas de Alphaville muitas vezes vão ter que ficar com essa criança ainda por um tempo, então não adiar achando que as medicações ou que as medidas e até a própria físio, que alivia muito, mas ela não muda desfecho. Então, é só para o pessoal não esquecer disso, né? Ah, obrigada, obrigada. É isso Imagina, mas aí. quero agradecer muito, viu? Tá bom, obrigada a você também pela parceria aí. Imagina, que é isso. Então tá bom, pessoal. Então, boa noite. E daí eu espero que vocês aos pouquinhos compartilhem aí as vontades aí dos temas para a gente conversar sobre. O mês que vem a gente vai falar especificamente sobre um caso interessante que a gente teve aí em conjunto, para falar de uma doença um pouco mais rara, mas para a gente aprender um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Então, obrigada, boa noite para todo mundo e bom descanso, viu? Boa noite para você também. Bárbara, obrigada, viu? Imagina, doutora. Boa noite, Bárbara, Oi. obrigada. Tchau, tchau.